Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Jorge Seife Júnior levantou pontos bons e ruins do ano de 2023 e falou sobre as prioridades para o Senado em 2024, enfatizando a necessidade de uma reação contra as invasões das atribuições do Legislativo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. O senador elencou entre os pontos fracos de 2023 as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, enfatizando que as prisões foram mantidas sem o devido processo legal e sem qualquer presunção de inocência. Seife também incluiu entre os pontos fracos do ano a aprovação do ministro de Lula, Flávio Dino, para a Suprema Corte, além da aprovação da reforma tributária de Lula, que gerará o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Entre os pontos fortes de 2023, Seife lembrou que o Congresso manteve o marco temporal previsto na Constituição, reagindo ao ativismo judicial do Supremo, que ao alterar o marco temporal gerou profunda insegurança jurídica no país. Seife também mencionou a manutenção da desoneração da folha de vários setores, derrubando os vetos de Lula e a aprovação da PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo. Ponderando que ainda há muito a avançar, o senador enfatizou que em 2024 o Senado precisa se debruçar sobre temas que incluem a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e a aprovação de mandatos para ministros da Suprema Corte. Ele disse: "São muitas coisas que precisamos avançar e avançaremos, mas a minha principal mensagem para você hoje sobre 2024 é: nós não podemos perder a esperança. Precisamos fazer o nosso papel de patriotas, o nosso papel de pessoas de bem e do bem. Não vamos desistir do Brasil. Precisamos eleger mais senadores porque o Senado Federal é o poder capaz de frear os demais poderes com seus abusos e autoritarismo." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento e em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios, inclusive sobre a concorrência, são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Olá pessoal, senador Jorge Seif falando. Eu quero elencar aqui 3 pontos fracos e 3 pontos fortes do ano 2023. Sem dúvida nenhuma, 8 de janeiro foi um dia para nós lamentarmos, visto que vários patriotas, pessoas com bandeiras e bíblias na mão, cantando o hino nacional, foram presas injustamente e que muitas delas permanecem presas até hoje, sem o devido processo legal, sem ter direito à ampla defesa, sem a presunção de inocência que muitas vezes bandidos, assassinos, traficantes têm. Mas reverteremos isso dentro do parlamento. Também
A aprovação de Flávio Dino é um dia a lamentar para a nossa democracia e para a nossa Corte Suprema, já que Flávio Dino, por suas posições políticas e ideológicas, não vai dar a isenção que nós queremos da justiça, especialmente se tratando de Supremo Tribunal Federal. E a aprovação da reforma tributária, que não houve reforma nenhuma, e especialistas já dizem que teremos o maior IVA do mundo. Então foi uma reforma para sobrecarregar ainda mais as costas dos brasileiros. E eu tenho certeza também que o nosso parlamento vai modificar em poucos anos. O lado bom do ano de 2023. Conseguimos a manutenção do marco temporal de terra indígena, uma questão suscitada pelo Supremo Tribunal Federal através da ministra Rosa Weber, que trouxe realmente uma revolução no campo, trouxe uma preocupação e uma insegurança jurídica muito grande por parte dos nossos produtores rurais, do agronegócio, pessoas que estão ali há mais de 100 anos com a ameaça de perderem suas terras por um novo entendimento. Conseguimos derrubar. Também a manutenção da desoneração de 17 setores da nossa economia para que o empresário, quem paga a conta e quem emprega no Brasil, não sofra mais esse acréscimo de impostos que geraria muito desemprego. Conseguimos também derrubar o veto presidencial. Sem dúvida nenhuma também a PEC 08, que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal com as questões de decisões monocráticas, onde decisões ficavam ali muitos anos, sem o menor compromisso com o Brasil, questões que eram aprovadas na Câmara, no Senado, atos do Executivo, que simplesmente os ministros ficavam debaixo deles sem nenhum compromisso com a sociedade brasileira. Temos muitas coisas a avançar, pessoal. Precisamos da anistia para o pessoal de 8 de janeiro. Não podemos abrir mão do voto. Precisamos acabar com o semipresidencial na Câmara e no Senado, que muitas vezes aprovam-se coisas na calada da noite sem a ciência da maioria do Congresso Nacional. Precisamos também aprovar o limite de tempo de ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje entram e não tem data para sair. Então são muitas coisas que nós precisamos avançar e avançaremos. Mas a minha principal mensagem para você hoje sobre 2024, nós não podemos perder a esperança. Precisamos fazer o nosso papel de patriotas, o nosso papel de pessoas de bem e do bem. Não vamos desistir do Brasil. Precisamos votar e eleger mais senadores, porque o Senado Federal é o poder capaz de frear os demais poderes por seus abusos e autoritarismos. Então, pessoal, vamos em frente, vamos trabalhar. Que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Que Jesus Cristo abençoe a sua família e a sua casa. E com certeza estaremos ali dentro do Senado Federal, lutando, ainda que somos apenas 30 guerreiros, lutaremos em prol do nosso Brasil e daquilo que nós acreditamos. Um forte abraço, Deus abençoe.